Hoje é 16 de abril de 2025, quarta-feira. Tá um dia lindo hoje, ó. O sol como tá brilhando ali, naquela pequena floresta, né? Tá brilhando o sol. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 26, continua 26, e no versículo 47, que fala a prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e farrapos, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que atraía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saudo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um sateador, com espada e farrapo, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo, e não me prendeste, mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Né? Então Jesus ali naquele jardim, né, de Getsêmani, foi preso, né? Judas levou os anciãos e os guardas para prender Jesus. E ali ele entregou Jesus com um beijo, beijando Jesus para identificar quem era Jesus, né, entre os discípulos. E naquele momento os discípulos fugiram e um deles ainda saltou, tirou a espada e feriu um dos guardas, né, lá dos sacerdotes. Mas Jesus mostrou ali o amor. Naquele momento ele colocou a orelha do soldado no lugar, né, e ralhou com o discípulo que fez isso porque ele veio trazer o amor, né? A salvação é pelo amor, pela humanidade. E ele não ia permitir que acontecesse esse fato ali, de um dos discípulos ferir o guarda, porque isso não é amor, né? E ele ali colocou a orelha do guarda de volta e falou, né, que com a espada, né, a pessoa acaba morrendo pela espada, né? Então, Jesus ali se entregou. Eles levaram ele, pensando que eles pegaram ele, mas não, ele se entregou, né? Porque ele poderia muito bem, como fala ali, legiões de anjos, vir ali, tirar ele dali do meio deles e salvar ele. Mas como tinha que se cumprir o que está aqui nas Bíblias, que está na palavra de Deus, né? Na Bíblia Sagrada, tinha que se cumprir que desde o princípio do mundo, Jesus viria, né, para salvar a humanidade dos seus pecados, para ter o direito de salvação de vida eterna. Tinha que ser cumprido, né?
Então, tudo se cumpriu ali. Jesus foi preso naquele momento e ele não reagiu, né? E ele mostrou ali o que? O amor por toda a humanidade, por todos os seres humanos, né? E mostrou que a gente devemos ter amor pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, que a gente devemos amar o pior inimigo que a gente tiver, mas a gente devemos amar aquela pessoa, sempre perdoando e mostrando o amor. É isso que Jesus nos trouxe. A salvação depende do amor por Deus, em primeiro lugar, e pelo nosso próximo, e por tudo que Deus criou, todos os seres vivos. Em nome de Jesus. Amém.